Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão acompanhando aí o Momento da Palavra. Desde já eu quero convidar você aí a curtir a nossa página aí no YouTube, a página Pastor Leonardo Patrício. Você curte, você se inscreve aí, você compartilha. Nós temos essas e outras mensagens aí para você compartilhar com seus amigos. Se inscreve aí, acesse o seu like e nos ajuda aí a divulgar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Hoje temos como tema as 3 verdades do vaso da mão do oleiro. Amém? Lá em Jeremias, capítulo 18, nós vamos fazer uma reflexão em cima deste tema, né? A verdade, 3 verdades sobre o vaso na mão do oleiro. Jeremias 18. É uma das melhores mensagens que tem transformado vidas até hoje, né? Se você busca assim, algo de Deus, preste atenção o que diz essa mensagem, amém? Jeremias capítulo 18, no versículo 1 até o 6. Vamos abrir nossa Bíblia. Você está com a sua Bíblia em mão? Então vamos acompanhar aí na sua casa. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Meus amados, aqui nós temos a parábola do oleiro, né? Em Jeremias, ali ele estava em uma fase muito difícil em seu ministério. A nação de Judá havia dado as costas a Deus. Eles estavam seguindo falsos profetas e adorando ídolos em vez de Deus. Amém? Então, meus amados, Jeremias foi confrontado com a tarefa de pregar o arrependimento a uma nação rebelde e apóstata. Agora, era necessário que Deus ensinasse uma lição a ele. Então, ele o enviou para a olaria, a casa do oleiro. E algumas lições vitais nessa palavra, meus amados, para nós hoje. Cada objeto tem um significado. É importantíssimo. Vejamos então as 3 verdades sobre o vaso na mão do oleiro. Louvado seja Deus. Vamos aprender a primeira lição. Primeiro, Deus, Ele é o oleiro. Louvado seja Deus. É Ele. Ele tem todo o poder. Nossas vidas não estão nas mãos de alguma força invisível, não, meus amados. Tampouco estamos sujeitos ao que se acha de destino cego, não. Nossas vidas estão nas mãos de um Deus todo-poderoso. Amém? Deu para entender, meus amados? Deus não é apenas nosso Criador. Ele é o nosso Pai. E Ele tem uma preocupação pessoal com a vida de seu filho. Louvado seja Deus. Em Isaías 64, versículo 8 diz:
Mas agora o Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos o barro e tu o nosso oleiro. E todos nós somos obra da tua mão. Aleluia! Meus amados, Deus, Ele tem um plano na nossa vida. Ele tem um plano na minha vida, Ele tem um plano na sua vida, louvado seja Deus. Assim como o oleiro tem um plano para um pedaço de barro, Deus tem um plano para as nossas vidas, louvado seja Deus. Eu não sei o que você está passando esse momento, não sei. Talvez você estava passando este momento e está escutando essa palavra. Eu te digo uma coisa, meus amados. Deus, Ele tem um plano para a sua vida. Ele vê um produto acabado já em sua mente. Meus amados, quando vimos nossas vidas, elas podem parecer de poucas importância, não valer nada para algumas pessoas, insignificante. Mas Deus, Ele conhece o fim deste princípio, louvado seja Deus. Assim como aquele vaso, o oleiro viu que aquele vaso estava quebrado, não tinha utilidade, não servia para nada. Ele foi, desmanchou, quebrou e fez um vaso novo, louvado seja Deus. É por isso que Paulo diz o que faz em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Porque, meus amados, Ele tem o poder. Aleluia. Deus não só tem um plano para nós, mas Ele também tem o poder de realizar este plano em nossas vidas. Você crê? Crê somente, meus amados. Além disso, meus amados, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o dono do poder. Ele tem o poder para tudo. Não importa a situação que você está vivendo hoje, eu não sei, mas Ele tem o poder de mudar o quadro da sua vida, louvado seja Deus. Romanos 9, no versículo 21 diz: não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Aleluia! Então, meus amados, crê somente. Deus, Ele tem poder. Ele tem poder para mudar o quadro da sua vida. Talvez você não vê a luz no fim do túnel, mas essa luz existe. Confie no Senhor e Ele tudo fará. Aleluia! Meus amados, Deus, Ele tem paciência. O oleiro, meus amados, ele trabalha pacientemente. Ele trabalha com a paciência com o barro, moldando com ternura a sua forma. Da mesma forma, Deus dirige pacientemente em nossas vidas, procurando suprir a sua vontade. Louvado seja Deus. Leva tempo. Meus amados, leva tempo para fazer um produto de qualidade. E Deus, meus amados, está disposto a esperar. Aleluia. Aqui está uma lição, meus amados. Aqui está uma lista de homens de Deus que trabalhou um bom tempo. Eu vou citar alguns homens, meus amados: Abraão, José, Davi, os próprios discípulos, Paulo. Então, meus amados, Deus, Ele é o oleiro e Ele sabe trabalhar. A segunda lição, meus amados, que eu aprendo nesta passagem é que o homem é o barro. Nós somos barro. Nós que precisamos ser moldados. Nós que precisamos ser quebrados, ser transformados.
na mão certa, na mão do oleiro chamado Deus. Nós somos barro, é nossa composição. Salmo 103, versículo 14 diz: porque Ele conhece a nossa estrutura. Lembre-se de que somos pó. Amém? Gênesis 12, versículo 7 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aleluia. Meus amados, a argila é pó misturado com água e não tem grande valor em si. Essa é a nossa composição. Mas é a maior qualidade. É a maior qualidade de argila é que ela rende. À medida que cede nas mãos do oleiro, pode tornar-se algo de grande valor. Aleluia. Mas se o barro não ceder, fica quebrado. O que é isso? A desobediência impede a obra de Deus em nossas vidas. O plano de Deus para nós pode ser arruinado por nossas próprias desobediências. O mesmo é verdade para uma nação, para uma igreja ou para uma família. Nenhum dano maior pode ser causado do que o de uma vida inflexível em pecado. O vaso, ele não pode ser manchado, quebrado. Amém? E o último ponto, meus amados, que eu aprendo, terceiro, a vida é a roda do oleiro. Ela gira rapidamente. Aquela roda do oleiro, ela gira rapidamente. É a nossa vida. A velocidade da roda é controlada pelo próprio oleiro. Meus amados. 3 fatores na formação da argila são: velocidade da roda, pressão aplicada pelas mãos do oleiro e o rendimento do barro. Olha aí, meus amados. O oleiro controla a pressão e a velocidade. Amém? Meus amados, nossas vidas são como a roda do oleiro. Nossas vidas não são controladas por acaso ou sorte, mas ela é controlada por Deus. Aleluia! Ele organiza as circunstâncias da vida que nos moldem. Louvado seja Deus. Às vezes podemos nos perguntar sobre as circunstâncias de nossas vidas ou pensar que Deus foi injusto conosco. Mas um dia percebemos a verdade de Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus amados, as coisas mais importantes sobre uma roda não é o seu tamanho. Na verdade, é o seu centro. Se uma roda estiver no centro, tudo estará bem equilibrado. A principal preocupação da nossa vida não deve ser o longevidade, mas sim o centro total em nossas vidas, que é Deus, que é Cristo. Vou contar aqui uma ilustração, meus amados. Um pesquisador na Califórnia descobriu que o
que comendo a mesma dieta que dava aos seus ratos, ele poderia viver mais. Mas quem quer comer comida de rato? Você imagina? Nossa principal preocupação deve ser nossas vidas. Estão ou não no centro. Você vai entender? Ao lado do túmulo, ele teve uma vida plena. O centro na vida de um filho de Deus é Jesus Cristo. É Jesus Cristo o centro na vida de um filho de Deus. Porque aquele pesquisador achava que comendo comida do rato ia viver muito, porque o rato comia muito, mas ninguém ia comer a comida de rato. Não tem como. É o centro de Jesus Cristo que tem que ser firmado em nossas vidas. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Meus amados, eu quero concluir agora que vemos o significado de cada objeto nessa parábola. Vamos ler novamente Jeremias 18, versículo 4, que diz assim, ó: como o vaso que ele vazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Meus amados, Jeremias viu que o vaso de barro estava quebrado. Ele podia ver a nação de Judá prontamente como um vaso rebelde e flexível. Mas essa não era a lição a ser aprendida. O oleiro não jogou fora o vaso, ele fez de novo. Aí está a lição. Deus pode pegar uma vida flexível e rebelde e transformá-la em algo valioso e útil. Louvado seja Deus. Ele pode fazer da mesma forma hoje com você. Aleluia. Se você apenas permitir. Talvez você tenha sido teimoso, inflexível a Deus. Mas por que não deixa Deus, o grande oleiro, fazer o que Ele faz com você hoje? Ele quer fazer com você. Aleluia. É isso, meus amados. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Ele transformar. Deixa Ele ser o principal na sua vida. Aleluia. Maravilhoso Pai, querido Deus, eu te louvo, Senhor, por essa palavra, por tudo, Senhor, que o Senhor fez em nossas vidas, pela transformação, pela família, pela vida, por todos os momentos. Abençoa, Pai, cada um que está aqui escutando esta mensagem, que Deus possa vir abençoar, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Muito obrigado você aí que assistiu este vídeo através do YouTube, Pastor Leonardo Patrício. Convido você aí a compartilhar, acessar o like, a comentar, se inscreve aí para nós alcançar um bom número, para quando vier a notificação, você receber a notificação de um vídeo novo aqui no canal Pastor Leonardo Patrício. Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus te abençoe e fique com Deus em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.